Pois então, meu amigo, a China anunciou que vai fazer mais um corte na taxa de juros. Sim, de novo, mais uma medida do governo chinês. Mas a economia está indo de vento e popa, é claro, não é um desespero do governo para tentar salvar a economia de um colapso que, ao meu ver, é inevitável. Eu tenho falado disso aqui há algum tempo no canal. Ah, mas você sempre fala disso e a China nunca quebra. Meu amigo, não é assim que as coisas funcionam. Os sinais começam a ser percebidos. Quem se prepara bem através desses sinais acaba se poupando de surpresas desagradáveis no futuro. Essa é a verdade. Quem espera, quem paga para ver acontecer para depois agir, acaba se ferrando. E aqui eu não estou nem falando de pessoa física, não, meu amigo. O Brasil depende muito da economia chinesa e isso é um grande problema, esse tipo de notícia aqui. Por que que o Banco do Povo da China, sei lá, aquela coisa, aquele banco estatal, o Banco Central Chinês, resolveu reduzir ainda mais a taxa de juros? Se a gente vai comparar com a brasileira para você ver o nível, comparar com a americana para você ver o nível. Por que que decidiram fazer isso? Por causa do problema deflacionário que o país está enfrentando. Sim, isso é uma realidade lá na China, por mais estranho que pareça, mas a gente vai conversar sobre esse tema. Só que antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, olha só, para qual patamar que essas taxas de juros caíram? Olha só, a taxa preferencial de um ano, empréstimo de um ano, que estava em 3,1%, caiu para 3%. Então foi um corte aqui de 0,1%, que, convenhamos, aqui no Brasil não se usa muito isso aí. A gente usa quarto de ponto percentual tipicamente, ou seja, 0,25, que é o meu palpite, vai ser a próxima alta da taxa Selic aqui no Brasil. Então é 0,25, 0,50, 0,75, 1 ponto. Na China, eles vão dando aquele ajuste fino. O Banco Central, o Banco Popular da China, que na verdade é o People's Bank of China, né? Ou seja, o banco do povo chinês, enfim, alguma coisa assim. Essa é a taxa para o empréstimo de um ano. O empréstimo de 5 anos, a dívida de 5 anos, que é um referencial para hipotecas, caiu de 3,6% para 3,5%. É uma outra redução que se soma àquela redução que foi feita em outubro do ano passado, quando o corte foi de 0,25, sendo que em julho já havia acontecido outro corte também. Então a China vem de cortes sucessivos em sua taxa de juros. Essa é a realidade chinesa hoje em relação a este indicador de forma específica. E estamos falando aqui dos menores patamares da história da taxa de juros chinesa. Uma coisa de fato impressionante, dados que foram divulgados hoje, tá? Dia 20 de maio, terça-feira, dia que eu estou gravando este vídeo. E é claro, o pessoal do site Poder 360 bem coloca aqui, é uma tentativa de impulsionar a economia. Isso aqui repercutiu também no próprio site Agência Brasil, da EBC, que é a estatal brasileira de notícias, com o título Taxas de empréstimo caem para impulsionar a recuperação econômica. Veja, eu acho engraçado, recuperação econômica, o país não está voando, 5% de crescimento ao ano ou mais, não está tudo uma beleza, uma maravilha na China, por que recuperação econômica? Não consigo entender, parece contraditório isso aí para mim. Então, a ideia é justamente movimentar mais a economia, que para apoiar o crescimento constante da economia real. A ideia aqui, de acordo com especialistas, e você imagina o naipe do especialista consultado pela Agência Brasil, a ideia é estabilizar o mercado chinês, pois é, meu amigo, e as expectativas em relação às incertezas globais. Meu amigo, a realidade é muito certeira nesse sentido aqui. Qual que é a razão para esse corte ter sido feito? Não há outro motivo, não há outra explicação. A economia chinesa está definhando e o Partido Comunista Chinês não sabe mais o que fazer. Veja só,
O grande problema hoje na China, na economia, são vários, tá? São vários problemas, mas aquilo que realmente tira o sono do Xi Jinping e da sua turma é o baixo consumo dentro da China. Você acha que é só o Lula que acredita que consumo é um negócio que movimenta a economia, que a economia cresce com o consumo? Não, isso é coisa de esquerdista mesmo, acreditar nessa história. Nós sabemos muito bem, eu sei, você sabe também, que a economia cresce através de investimento, de poupança, ou seja, economizar dinheiro para investir em bens de capital que vão elevar a produtividade da economia, fazer com que mais coisas sejam produzidas por um custo menor, aumentando a disponibilidade de bens na economia. Então veja que nesse cenário, o cenário ideal, o cenário da liberdade, quanto mais a economia cresce, mais baixos ficam os preços, não é verdade? A produtividade está aumentando, o custo está caindo. Você consegue produzir mais ou a mesma quantidade de itens gastando menos nesse processo. Foi assim que a humanidade saiu da completa miséria antes da Revolução Industrial para a abundância que nós temos hoje, porque as máquinas, a eletricidade, o computador fazem grande parte do serviço que antes o ser humano tinha que fazer. Isso aumentou, alavancou a produtividade humana como nunca tinha sido visto antes. O resultado disso foi uma pobreza em queda e uma riqueza subindo em nível exponencial. Então, uma economia sem intervenção, uma economia saudável, queda de preços é uma coisa boa. É o sinal de que os custos estão caindo, a produtividade está aumentando. Mas, quando você tem um cenário de intervenção econômica, a queda de preço é um indicador bastante problemático, que é o que tem na China hoje, a tal da deflação. Tudo bem que deflação, assim como inflação, são fenômenos relacionados à base monetária. Estamos falando aqui nesse caso específico de queda de preços. Por que os preços estão caindo? Não é porque o custo está caindo, não é porque a produtividade chinesa aumentou, definitivamente não. É porque a demanda caiu. Isso é um problema sério, porque inclusive pressiona as margens de lucro das empresas, se é que isso existe de fato na China. Mas o custo se mantém. O negócio é que as pessoas não querem comprar, não querem gastar dinheiro, não movimentam a economia, não giram a economia. Por que as pessoas não fazem isso? A renda está caindo de fato e as pessoas estão com medo do prognóstico econômico chinês. Não confie em dados de crescimento econômico, né? O pessoal coloca aqui que a taxa de crescimento no primeiro trimestre desse ano na China, na comparação com o ano passado, a taxa anualizada foi de 5,4%. Não acredite nisso, isso é mentira. A China não está crescendo nesse nível. Se estivesse, não precisaria recorrer ao expediente de cortar a taxa de juros. Olha aí, o Brasil cresceu 3, alguma coisa 2023, 3, alguma coisa 2024. O PIB aí cresceu 1% no primeiro trimestre desse ano. O que o Gabriel Galípolo está falando no comando do Banco Central? Vamos ter que manter a taxa de juros elevada por mais tempo, porque esse crescimento demonstra uma economia aquecida, pressionando os preços para cima. Se a China está derrubando a taxa de juros, isso significa que nada disso aqui é verdade. A China está com um problema seríssimo de demanda. Quando isso acontece, você tem um corte na taxa de juros para incentivar o gasto, incentivar o consumo. Mas veja que são cortes seguidos sendo feitos julho, outubro, agora em maio novamente, menor patamar da história. E não está surtindo efeito, e não vai surtir mesmo, porque os problemas econômicos chineses são estruturais. São problemas de longo prazo, empurrados com a barriga, que foram apenas se agravando. E mais, essa crise está se alastrando para vários setores na medida em que o governo muda o seu foco de aposta, o governo chinês. Primeiro foi com o mercado imobiliário, que já colapsou por completo. Já foi para o saco. Esse colapso infectou o mercado de financiamentos. Fundos, bancos também que emprestaram muito dinheiro pressionados pelo governo para o setor de incorporação, o setor imobiliário chinês, e ficaram sem receber, tiveram os seus investimentos caloteados. Ah, não, vamos focar em exportação agora. Inundar o mundo com produtos chineses. Não funcionou. Os troços estão encalhados nos portos porque ninguém quer comprar, mesmo com valores subsidiados, inclusive.
E agora, com esse tarifaço todo que a gente não sabe para onde vai, pode ser ainda mais difícil para a China conseguir desovar os seus itens. Ah, então sobrou o mercado interno. Vamos investir em no nossos 1,2 bilhão de habitantes comprando, aquecendo a economia. O chinês não está gastando dinheiro, não tem. Taxa de desemprego é muito alta, muito mais alta do que o governo divulga. A renda não está acompanhando as necessidades do povo e está todo mundo realmente com medo dessa história. O que a China faz? Eleva, aliás, corta a taxa de juros, dobra a aposta, triplica a aposta para tentar salvar o país de uma bancarrota que, ao meu ver, no meu entendimento, é completamente inevitável. Olha, meu amigo, toda a finesse do nosso ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que afirmou que o PT vai vencer a extrema-direita escrota em 2026. O cara tem um palavreado bonito. É um homem de classe, realmente, um homem de alto nível. Pois é, quem ouve o cara falando isso aqui até acredita que ele sabe falar igual o homem. Sabe falar grosso, não é? Todo mundo na prática sabe que o cara é um poste. E nada além disso. Mas tal fala indecorosa foi proferida durante um encontro da corrente majoritária do PT, que vai levar a eleição do PT. É um jogo de cartas marcadas de fato. O Washington Quaquá deixou a disputa, aliás, um baita fogo de palha. O cara entrou só para causar alguma coisinha ali, mas já deixou essa disputa de fato aqui. Tá tudo devidamente azeitado para o cara lá, o Edinho Silva, que é o candidato do Lula, vencer essa eleição do PT. Olha que grande coisa. Mas será que o Haddad está certo? Será que o PT vai vencer a extrema-direita escrota em 2026? Meu amigo, tudo pode acontecer, mas o pessoal da esquerda está bastante preocupado. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Então, olha só. Essa fala dele foi proferida ontem, segunda-feira, dia 19. Estou gravando esse vídeo no dia 20. E aconteceu durante a reunião do Construindo um Novo Brasil, que é a facção majoritária dentro do PT. Que é a turma realmente daquele pessoal baba-ovo do Lula, que deve ganhar, deve levar essa eleição lá para a presidência do PT, sem sombra de dúvidas. Então, para surpresa de ninguém, o Edinho Silva, que é ex-prefeito de Araraquara, lançou sua candidatura. Ele é o candidato do Lula há muito tempo, todo mundo sabe disso há muito tempo, é o candidato preferencial e quem manda no PT é o Lula. Então, se o Lula mandou ele ser o presidente do PT, ele vai ser, ninguém vai questionar isso absolutamente. Então, de fato, o próprio Washington Quaquá, que tinha originalmente lançado a sua campanha para fazer um racha dentro desse grupo majoritário do PT, retirou sua candidatura aqui, desistiu dessa disputa e vai apoiar o Edinho Silva, mesmo originalmente ele tendo um monte de questões aí, de divergências e tudo mais. E olha só, para você ver como o negócio é de cartas marcadas de fato. É impressionante isso, né? Ele se reuniu com a Gleisi Hoffmann e decidiu a partir daí o Quaquá não concorrer. Olha que coisa engraçada, porque a Gleisi Hoffmann, segundo as conversas de bastidores e tudo mais, estava lançando um candidato adversário ao Edinho Silva, um candidato de uma ala própria, talvez um nordestino, eventualmente lá o José Guimarães, o Capitão Cueca. Então, se ela de fato estava impondo algum tipo de oposição à indicação do Lula, ela devia querer mais que a ala do Lula tivesse rachada com dois candidatos. Isso favoreceria o candidato dela, não é? É um raciocínio bastante razoável da minha parte. Então isso demonstra que não tinha disputa nenhuma, não tem nada disso. É quem o Lula mandou e isso aí, a Gleisi Hoffmann arquitetou essa história toda. Eventualmente o Lula comprou o apoio dela com o ministério lá. De fato, talvez tenha sido isso que a levou para a Secretaria de Relações Institucionais, no final das contas, e nada além disso. Então, o negócio está devidamente apaziguado aqui e tudo mais.
O próprio Quaquá fez a nota aqui dizendo que atendeu o presidente Lula, pois é, meu amigo, conversou com a ministra Gleisi e chegaram à conclusão de que o melhor é não registrar essa candidatura. Pois é, meu amigo, e aí saímos com a CNB unida e com Edinho como sendo candidato de todos a presidente. Então, já está eleito, acabou, não tem nada disso de eleição, é quem o Lula mandou, passou um pito em todo mundo ficou alegrinho com essa história. E o Haddad ficou tão alegrinho que saiu falando bobagem, olha só. Então, ele fez um discurso aí durante essa reunião da Construindo o Novo Brasil, dessa corrente majoritária, e ele falou o seguinte, né? Olha só, o PT vai sair mais forte. No ano que vem a gente vai dar trabalho para essa extrema-direita escrota que está aí. E vamos ver de novo o presidente Lula subir mais uma vez a rampa do Palácio do Planalto. Pois é, o Haddad tá muito animadinho com a possibilidade dele ser senador por São Paulo. E eu já falei aqui no canal, não é impossível. Não é impossível, isso aí tem chances de acontecer, infelizmente. Gostaria que não, mas tem chance sim de acontecer, essa é a verdade, até porque tem duas cadeiras para o Senado em disputa no ano que vem. Então o Haddad está todo animadinho com essa história e vem com esse negócio de extrema-direita escrota que está aí. Que está aí aonde, Fernando Haddad? Essa é a pergunta. Porque você sabe que na cabeça desse pessoal da grande mídia também, você tem a esquerda, você tem o centro, que é um pessoal de esquerda também no final das contas, e a extrema-direita no oposto. Então se o indivíduo não é nem de esquerda nem de centro, ele é de extrema-direita. Só existe isso aí. Agora tem a extrema-direita escrota ainda por cima. Qual que é o sentido disso aqui? Com qual objetivo ele falou, ele deu esse tipo de anúncio? Não sei. A verdade, contudo, é que esse negócio do PT unido, o PT mais forte, não existe. Por quê? O PT hoje só se mantém estável, se mantém estabelecido por causa do Lula. O Lula é a figura que é a cola do PT, porque no passado ele trabalhou arduamente para expurgar todo mundo que ele não gostasse do partido. Ele fez isso com uma tonelada de pessoas que foram eclipsadas da vida pública. Desde a Luísa Erundina lá atrás, passando pelo Eduardo Jorge, lembra dele? Depois por um monte de gente que está no pessoal hoje que continua babando o saco do Lula mesmo assim. A própria Marina Silva foi defenestrada do partido por interesse do Lula. Enfim, ele acabou com qualquer pessoa com visibilidade política que pudesse existir no partido para dar algum tipo de renovação para o PT, trazer ideias novas e coisas do tipo. Só restou o Lula para essa galera. Eles estão desesperados ao redor dele, que é o dono do partido, no final das contas, essa é a verdade. E qual é a chance do PT crescer para o ano que vem? Ganhar a eleição presidencial, já falei, o Lula está enfraquecido, mas é uma possibilidade. Isso é uma possibilidade. Não vou ficar adorando a pílula aqui também, não. Agora, no restante, a expectativa é termos um repeteco do que aconteceu nas eleições municipais, que o PT foi um fracasso completo com a esquerda de maneira geral. Então, qual é a chance do PT se manter relevante para o ano que vem? É reconquistar a presidência da República, fazer um ou outro senador bem posicionado, que também não vai fazer muita coisa não, governos estaduais manter o que ele possui atualmente pelo menos, deve conseguir. Bahia, Rio Grande do Norte, deve conseguir sim, eventualmente um Rio Grande do Sul, vai saber, mas talvez canibalizar um PSOL da vida, por exemplo, trazendo o Guilherme Boulos para o PT. Guilherme Boulos é um grande puxador de votos, essa é a verdade, elegeu um monte de gente do PSOL com ele, elegeria um monte de gente do PT sem sombra de dúvidas. Agora, sair mais forte, enfrentar a direita escrota e etc. Meu amigo, o PT levou uma surra da direita nas eleições municipais. Levou uma surra do PL. O PL sozinho jantou a esquerda toda no ano passado. Aliás, no ano passado mesmo, né? Jantou por completo a esquerda como um todo e vai jantar de novo de maneira geral. Pode não ganhar a presidência da República, ok, pode perder alguns estados, o PT manter alguns estados, sempre é possível que aconteça, mas o PT vai dar trabalho para a extrema-direita escrota, meu amigo? Pouco provável que isso aconteça na verdade.
Meu amigo, sabe aquela promessa do governo Lula de revisar a tabela do imposto de renda, aquela coisa toda? Se fosse levado a cabo do jeito que o Lula prometeu, como a gente imaginou originalmente, isso custaria a bagatela de 100 bilhões de reais, e são dados do próprio Ministério da Fazenda, ou seja, não vai rolar desse jeito aqui. A proposta adotada pelo governo é muito mais desidratada do que aquela que originalmente poderia ser, o que não é surpresa para ninguém de fato. Aliás, olha a cara de doido varrido do responsável por isso aqui, o senhor Marcos Pinto, que é o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Pois é, essa aqui é a ideia, mas agora, de acordo com ele, o custo é mesmo de uns 25 bilhões de reais por ano. Eu duvido que seja apenas isso, eu duvido, não há nenhuma análise externa ao governo que tenha apontado para esse número, sempre é muito mais. E o pior de tudo é a expectativa de que o governo vai conseguir compensar essa renúncia fiscal e ainda vai sobrar dinheiro. Sim, foi isso que esse cara falou. Realmente uma Alice no País das Maravilhas, inclusive no momento em que o Arthur Lira, que é relator do... Caramba, né, meu amigo? É tenso esse negócio, né? Mas o cara é relator do projeto de lei dessa questão da isenção do imposto de renda, falou o seguinte, que só vai avançar esse processo aí do projeto apresentado pelo governo se houver compensação para estados e municípios, coisa que não está prevista originalmente pelo governo também. Eu já falei sobre isso aqui no canal anteriormente. Passou batido no primeiro momento, mas agora a galera tá ligada nesse problema. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, que você vai me ajudar muito dessa forma, pode ter certeza. Então o senhor Marcos Pinto, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, falou o seguinte, hoje, terça-feira, dia 20 de maio, dia que eu estou gravando este vídeo, que corrigir toda a tabela do imposto de renda custaria mais de 100 bilhões de reais ao governo. Então, o governo Lula optou por uma escadinha para isso aqui. Então, eu não sei exatamente o que ele fala em matéria de corrigir a totalidade da tabela do imposto de renda, mas a verdade é a seguinte, você sabe, existe uma tabela de desconto do imposto de renda, o IRRF, que é o imposto retido na fonte, e que ele é escalonado por alíquotas ali, então você começa numa faixa de isenção, depois passa para 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Sim, a última faixa paga 1/4 do salário de imposto de renda. É um absurdo completo. E acontece que essa tabela não é atualizada. Assim, o Lula faz agora uma atualização para inglês ver, mas ela não tem uma atualização integral, eu quero dizer de todas as faixas, desde 2015, então estamos há 10 anos sem reajuste para as faixas superiores, mas aquele reajuste de 2015 não foi nem no sentido de repor toda a perda do dinheiro, claro que não. Na verdade, se a tabela do imposto de renda fosse reajustada pela inflação, hoje a faixa de isenção seria de uns 5 mil reais mesmo, e aí você teria faixas que chegariam provavelmente a 10 ou 12 mil reais. E é justamente nesse ponto, provavelmente, que o senhor Marcos Pinto está falando desse escalonamento. Ou seja, as faixas superiores não vão ser plenamente ajustadas. É claro que toda a tabela vai ter que ser mudada, porque a última faixa de imposto de renda hoje começa com R$ 4.600, mais ou menos. Então não tem como manter as faixas de alíquotas se a isenção pular para R$ 5 mil. A isenção vai ser maior do que a faixa final da tabela de hoje. Então tudo vai ter que ser reajustado de alguma forma. Entendo, pelo que ele falou, que não vai haver um reajuste integral em todas as faixas. Vai ser só um escalonamento disso aí para haver faixas superiores de fato. Agora, diz ele que isso vai reduzir em 75 bilhões de reais a renúncia fiscal. Vai reduzir isso tudo, meu amigo? Eu acho um pouco forçada essa análise dele. Agora, mais forçada ainda, sem sombra de dúvidas, é a análise de que o governo vai conseguir compensar isso. Olha, meu amigo. Então, a ideia seria que ampliar a faixa de isenção
para 5 mil reais, dá descontos no pagamento para quem ganha até 7 mil reais, depois imagino 27,5 para a galera acima de 7 mil reais. Vai custar 25,8 bilhões em 2026, imagino, 27,7 bilhões em 2027. Só que na cabeça do governo, a compensação vai ser de 34 bilhões. Pois é, o governo vai tirar da cartola 34 bilhões de reais para compensar isso aí. De que maneira? 25 bilhões de reais na criação do imposto mínimo para rendas superiores a 600 mil reais por ano. Então dá uns 50 mil reais por mês isso aqui. Quem tem salário acima disso vai pagar um imposto extra até chegar a esse valor. E mais 8,9 bilhões de reais da tributação de dividendos remetidos ao exterior. Então daria uma sobra de impostos, meu amigo, de 8 bilhões de reais. Que caramba, né? Convenhamos, é um cenário bom demais para ser verdade. Ah, bom demais o governo criando impostos. Tá trocando 6 por meia dúzia nesse cenário aqui, mas nem tanto. Na verdade, é até um pouco melhor. Por quê? Qual que é a situação? Tem pessoas tributadas hoje que vão deixar de ser tributadas, pessoas que não são tributadas que vão ser, ou vão ser em um maior grau. Então, tá prejudicando uns hoje, vai deixar de prejudicar estes para prejudicar outros. No cômputo geral, não faz muita diferença, tem gente levando ferro de qualquer jeito. Mas, nesse cenário aqui, não há impressão de dinheiro, porque há uma compensação tributária que, inclusive, com esse valor extra aqui, que tudo bem, o governo podia abrir mão, né, de roubar esse valor aqui das pessoas, isso aqui já ajuda a reduzir o déficit geral. E o déficit geral é feito via impressão, bancado via impressão de dinheiro, no fim das contas. Então, nós estamos diante aqui de uma possibilidade, se isso aqui fosse real, é claro, e não é, você sabe muito bem, do governo não imprimir dinheiro para bancar essa farra do imposto de renda. Contudo, eu não aposto nisso aqui. Por quê? Para mim, a renúncia fiscal do governo vai ser muito maior do que esses 25 bilhões e a compensação vai ser muito menor do que esses 34. Nesse cenário, o governo vai ter um resultado fiscal pior. O que vai acontecer a partir daí? Vamos ter mais impressão de dinheiro. Eu já falei isso aqui no canal, já expliquei. O governo Lula vai bancar a isenção de imposto de renda, fazendo todo mundo ter menos dinheiro, desvalorizando o dinheiro de todo mundo via inflação, via expansão da base monetária. Vai tirar impostos de uns para passar para todos via imposto inflacionário, que é o imposto dos mais cruéis, sem sombra de dúvidas. Então isso é um problema sério que eu vejo acontecendo na prática, até porque o governo Lula precisa aprovar isso aqui, precisa passar esse negócio da isenção do imposto de renda para usar como capital político no ano que vem. É um negócio que atinge, o pessoal fala, né, vai atingir a classe média principalmente. Então o governo precisa disso a qualquer custo e vai mentir sobre valores se for necessário, porque ele vive fazendo isso no orçamento. Quantos projetos de lei orçamentárias anuais ou de diretrizes orçamentárias foram apresentadas com completos descalabros do ponto de vista do equilíbrio das contas, receitas extremamente superestimadas. Olha o voto de qualidade do CARF, uma receita estimada aí originalmente em 50 bilhões de reais mais ou menos, não deu nem 1 bilhão de reais. Olha a desonestidade intelectual desse governo quando se trata de orçamento. Fora todas as despesas subestimadas, com previdência, com outros tipos de custos, enfim, isso aqui é a regra, é o padrão do governo Lula. E aí você soma isso com a ameaça que o Arthur Lira fez a respeito da questão do impacto disso aqui para estados e municípios, porque atualmente, né, no atual cenário, o imposto de renda que é retido de funcionários públicos não é repassado para o governo federal. Funcionários públicos federais, sim, é claro. Mas, por exemplo, o funcionário público estadual, quando o Estado retém o imposto de renda, o Estado fica com esse valor. Municipal, quando o Estado retém o imposto de renda do funcionário, o município fica com esse valor. Nem entenda município, falei Estado, mas é município. Então, quando o governo falou aqui a respeito da compensação, a compensação é para o governo federal e os municípios vão perder um valor aqui, sem sombra de dúvidas, nessa história. Então, o Arthur Lira já ameaçou
a questão, falou que o texto não vai avançar se não tiver compensação, Lula pode ficar enrolado nessa história. Mas quer saber? No fim das contas, eles vão fazer um bem bolado sim nessa história, de maneira que fica só a questão. Vai ter compensação suficiente? A renúncia fiscal vai ser só essa? Ou todos nós vamos acabar pagando essa conta com imposto inflacionário? Meu amigo, quando você achava que o Javier Milei não poderia surpreender mais, ele foi lá e surpreendeu. Olha só o que o presidente libertário, o primeiro presidente libertário da história fez. Como bom libertário, elogiou os sonegadores, meu amigo, e criticou ainda os que pagam impostos na Argentina. Falou que falta criatividade para eles, falta talento para que eles consigam também sonegar, também fugir da mão gananciosa do Estado. Pois é, vivemos para ver um presidente da República dizer que imposto é roubo, dizer que tem que sonegar mesmo. Se tá pagando, você tá errado porque você tá pagando imposto. Você é besta de não tentar fugir também. Te falta talento, te falta criatividade para fugir das garras do Estado. Realmente, o cara é diferenciado. Tudo bem que ele falou de um ponto específico aqui, que é a questão dos dólares, aqueles dólares embaixo do colchão, que eu já falei aqui no canal que valor mínimo que o governo estipula, 200 bilhões de dólares parados na economia argentina, que ele quer trazer de volta para a economia de maneira geral. Se ele conseguir fazer isso, a Argentina vai decolar de uma vez. É o grande interesse dele de fato. Então ele falou nesse contexto, mas não deixa de ser notável. O presidente da Argentina, Javier Milei, ultra radical, libertário, mandou a real. Tem que sonegar mesmo. Vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E olha só, ele deu uma entrevista aqui ontem, segunda-feira, dia 19 de maio, eu tô gravando este vídeo na terça-feira, para o programa Outra Manhã, do canal A24, o jornalista Antônio Larre, e ele mandou a seguinte aqui, a esse respeito, a seguinte bomba a esse respeito. Olha só, então, o pessoal diz aqui, o governo, é uma notícia da Folha de São Paulo, tô lendo em outro site aqui, mas é da Folha de São Paulo, né? O discurso vai contra os interesses do próprio governo, olha, né? Defender a sonegação vai contra o governo e vai, de fato, contra o Estado. Essa é a verdade. Mas ele disse o seguinte, causou polêmica, elogiando os sonegadores e criticando os contribuintes. Pois é, meu amigo, falou que quem sonega, quem evita o pagamento de impostos é uma pessoa astuta, então os sonegadores são astutos. Já falar de contribuinte, usar o termo contribuinte, é uma coisa ofensiva. E eu concordo plenamente com ele em ambos as afirmações aqui, sem sombra de dúvidas. Imposto é roubo, eu sou libertário, eu defendo isso, eu acredito nisso, imposto é roubo. Sonegar imposto, então, é legítima defesa, não tem nada de errado com isso. Errado está o Estado em roubar as pessoas via impostos. Não em quem, o erro não está em quem se defende disso, muito pelo contrário. Quem está errado é quem financia o governo, quem se deixa ser roubado aí e nem tenta escapar, e nem tenta resistir a isso. Não estou incentivando o crime, incentivando a sonegação, não, meu amigo, pague impostos, tá? Receita Federal gosta, e é crime sonegar aqui no Brasil. Estou falando de um ponto de vista ideológico, estou falando do ponto de vista da ideologia libertária, não do ponto de vista prático. Lembre-se, está lá no Código Penal, etc, etc. Né? E você é grandinho, você sabe muito bem o que você faz com a sua vida. Mas esse negócio de contribuinte, vamos lá. Agora que eu falei da questão do sonegador, vamos para o contribuinte. Contribuinte é o cacete. Contribuinte é a pessoa que participa de uma rifa, que participa de uma vaquinha. Imposto você é obrigado a pagar, então tem que falar pagador de impostos, caramba. Até quem mesmo que falou, usou esse termo pagador de impostos, eu não sei se foi a Tabata do Amaral que usou isso, mas foi alguém de esquerda que usou o termo pagador de impostos aqui no Brasil. É isso mesmo, é pagador de impostos, não é contribuinte coisa nenhuma, não tem ninguém contribuindo voluntariamente aqui não, a pessoa é obrigada a pagar isso aqui. Então olha só,
ele falou, o Milei falou o seguinte a respeito de quem paga impostos, né, do contribuinte, do pagador de impostos, que essas pessoas não tiveram a capacidade de fugir do sistema, né, e falou que o governo não tem intenção de recompensar essas pessoas por isso não. Olha só, talvez eles não tenham talento ou coragem para sair do sistema. É, meu amigo, o cara mandou a real. E ele disse, por outro lado, que não pode punir aqueles que conseguiram contornar o sistema tributário, porque o sucesso em sonegar tem que ser visto como uma habilidade e não como um erro. Pois é, meu amigo, erro é pagar impostos, não é sonegar. Então, olha só, sinto muito por aquele que não pôde escapar, mas o sonegador não fez nada de errado. É uma declaração de inveja. Aquele que conseguiu escapar, ótimo. Não posso puni-lo porque ele conseguiu fugir do ladrão, que é o Estado. Mandou a real. Mais libertário do que isso aqui, meu amigo, é impossível. Sensacional o que o Milei falou, sem sombra de dúvidas. Aí volta para o contribuinte, para o pagador de impostos. Eu tenho de recompensar aquele que ficou na prisão porque há alguém que conseguiu sair do cárcere que os políticos nos impõem? Talvez ele não tivesse talento ou coragem para sair do sistema. Se todos tivessem conseguido fazer a mesma coisa, talvez os políticos tivessem parado de nos roubar. Pois é, meu amigo, aqui é uma revolução silenciosa, a revolução da fuga do dinheiro. De você votar com o seu capital, não votar com o seu voto, torcer para o sistema mudar, para os políticos mudarem a sua vida, não. Você votar com o seu dinheiro, com o seu capital, tirar o seu dinheiro do governo. Isso aí realmente é algo bastante funcional, bastante eficaz. Agora, conforme eu falei, ele inclusive aqui fala que o sonegador é igual o cubano que foge da ilha-prisão, foge do regime castrista, do regime comunista, para chegar nos Estados Unidos. Ele está se livrando de um governo opressor. E é isso que, nas palavras do Milei, todo argentino deveria ter feito. Quem fez, fez certo. Quem não fez, acabou se acomodando, não tentou lutar contra o sistema. Uma grande afirmação dele, sem sombra de dúvidas. Volto a dizer, contudo, que ele falou isso num contexto. O contexto é o objetivo do governo de fazer com que os 200 a 400 bilhões de reais... Eu fiz um vídeo falando disso aqui no meu canal, que a estimativa era de uns 200 e poucos bilhões de reais embaixo do colchão, engavetado, enterrado na Argentina. É uma montanha de dinheiro, meu amigo. Isso aqui é uma montanha de dinheiro. Pensa bem, isso aqui é mais do que a reserva internacional do Brasil, em dólares, na mão do povo argentino. É uma coisa impressionante. Então, o governo argentino quer o retorno desse dinheiro para a economia. É simplesmente esse o grande objetivo do Milei. Então, na prática, o que o Milei está fazendo? Inclusive, já falou isso institucionalmente, que é o seguinte, que esse dinheiro aqui vai poder entrar na economia sem ser declarado, ou seja, ninguém vai ter que explicar a origem desse valor, desse dinheiro, ninguém vai ter que pagar imposto em cima disso aí. Vai ter que, não, isso agora vai ter que ser declarado, você vai ter que pagar o ganho de capital, pagar a renda porque você ganhou isso trabalhando, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então, esse mecanismo aqui que o governo vai anunciar nos próximos dias para repatriação desses valores, que nem é repatriação no fim das contas, porque já está tudo dentro do país, colocar esse dinheiro na economia é o seguinte, né? Não vai ter exigência nenhuma a respeito de explicações sobre a origem desses dólares. É só o seguinte, você tem? Beleza, agora você falou que tem, é seu, não vamos te cobrar imposto em cima disso, não vamos te prender porque você não declarou, nada. O dinheiro é seu, continua com você aí tranquilamente. Então, os críticos estão falando, mano, isso aí vai dar margem para que o dinheiro vindo de atividades criminosas seja legalizado, o que pode ser verdade. Crime real, eu quero dizer, não coisas que o Estado fala que é crime, inclusive a própria sonegação. Por outro lado, o governo Milei sabe que precisa de dólares circulando na economia para dolarizar a economia de fato, acabar com a necessidade do uso de pesos e extinguir o Banco Central. Se isso aqui acontecer, se o governo conseguir repatriar essa grana toda aqui, meu amigo, a Argentina vai decolar de fato. Nesse cenário, é muito melhor você incentivar as pessoas a apresentar esse dinheiro sem ameaça de imposto, sem ameaça de prisão, nem nada do tipo. Só circula o dinheiro, meu amigo. O dinheiro é seu, a gente não vai te tomar isso aí.
Hoje o que o governo Milei precisa é de dólares circulando na economia. Foi lá, pediu para o FMI, pediu para o banco, aí para o Banco Internacional, enfim, conseguiu algumas dezenas de bilhões de dólares que foram muito bem-vindos. Agora imagina essa grana toda aqui circulando na Argentina, meu amigo. O que não haveria de estabilidade na economia do país? Seria uma coisa realmente notável, uma coisa impressionante, e vale a pena trazer essa grana de volta para a economia, sim. Vale a pena, inclusive, o presidente falar publicamente algo em que ele acredita, que sonegar é legítima defesa, imposto é roubo e errado, tá? Quem não sonega. E aí, meu amigo, tá preparado para mais um escândalo, mais uma nuvem de dúvidas, pelo menos, que paira sobre o governo Lula? Pois é, tá aí mais um escândalo para a gente se divertir analisando. No caso, uma licitação muito da esquisita envolvendo o Banco do Brasil. Um valor não muito relevante não, quase 2 bilhões de reais. Mixaria, merreca, troco de pinga, isso aí. E o Tribunal de Contas da União está cobrando explicações do Banco do Brasil nesse sentido, porque a coisa é muito estranha de fato. Eu vou falar para vocês aqui a respeito do que se trata, mas basicamente uma licitação que parece ter sido direcionada, porque as condições, as exigências são muito específicas para cair certinho para alguém muito interessado em dar aquela ajudinha para camaradas, para amigos, talvez, não sei dizer, tudo no terreno das hipóteses, ainda está no colo do Tribunal de Contas da União, mas como eu gosto sempre de dizer, no governo Lula, se tem fumaça, geralmente tem fogo. Vamos conversar então sobre esse assunto? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Do que estamos falando? Uma licitação para a contratação de 4 agências de marketing, no valor aqui de 1,9 bilhão de reais. Então é muita grana envolvida, meu amigo, muita grana, de fato, quase 2 bi para marketing. E tudo bem, o Banco do Brasil gasta muito dinheiro com marketing. Bancos gastam muito dinheiro com marketing de maneira geral. O valor em si não é exatamente o problema. O problema realmente é o direcionamento que isso aqui está recebendo. E olha só, foi o Flávio Bolsonaro que fez uma representação junto ao Tribunal de Contas da União. Caramba, tá certíssimo. É isso que a direita tem que fazer. O governo Lula dá muito motivo, dá muita razão, dá muita oportunidade para a oposição. A oposição tem que massacrar o governo dioturnamente. Com escândalo de corrupção, tem que trazer esse tópico, corrupção de novo, à tona. Foi isso que derrubou o PT lá atrás. Tem que trazer isso de novo para o tema, para o debate, porque é claro que esse governo é corrupto, é óbvio, está no DNA do PT. Então tem que esmagar o governo com denúncias, com representações, com CPI, Tribunal de Contas, postagem nas redes sociais, fazer o diabo com essa galera. Então o Flávio Bolsonaro trouxe aí essa representação junto ao Tribunal de Contas da União, e aí o tribunal avaliou a questão e exigiu explicações, meu amigo, 5 dias úteis para que o Banco do Brasil se manifeste a respeito de indícios de irregularidades. Então, não estou falando que ninguém está roubando, que está comprovado, nem nada do tipo. Tem indícios de irregularidades, tem fumaça. Como eu digo, governo Lula, se tem fumaça, costuma ter fogo, não é? Mas do que se trata aqui? De acordo com o que o Flávio Bolsonaro falou e os técnicos do Tribunal de Contas da União averiguaram, o que acontece? Parece que tem um direcionamento, uma quantidade muito grande de exigências específicas dentro da licitação. Imagina só, teve um caso desses, inclusive, que não sei se foi num tribunal qualquer, que eles queriam um carro específico. Os juízes queriam aquele carro específico ali. Então, como que foi feita a licitação para aquisição de automóveis para aquele tribunal? As exigências eram específicas, só poderiam ser atendidas por aquele modelo específico, a quantidade de cavalos, a quantidade de litros e tamanho, dimensões e o tipo de... Enfim, só aquele modelo específico atenderia àquela licitação. Então, claramente, uma licitação que é direcionada para um objetivo exclusivo, para um item específico ali que eles queriam. No caso, o indício é
as exigências para qualificação técnica eram tão direcionadas que parecem que só podem ser atendidas por determinado licitante, o que seria, obviamente, uma irregularidade absurda. O que é esse negócio de atestado de capacidade técnica, qualificação técnica? O concorrente à licitação, que é o licitante, ele tem que apresentar demonstrações de que ele consegue cumprir o objeto do contrato que venha a ser firmado. Então, se no caso aqui é a contratação para o serviço de marketing, então esse licitante tem que ser capaz de demonstrar que já prestou esse serviço antes para outra empresa, num valor semelhante, num valor similar, ou pelo menos numa estrutura semelhante, para comprovar que ele pode fazer a mesma coisa agora para o Banco do Brasil, nesse caso. Então, ele apresenta um atestado de capacidade técnica. O que acontece? Tem restrições temporais ali no edital, né, são questionáveis também, mas principalmente os valores mínimos exigidos para esses atestados de capacidade técnica. Por quê? Eles são muito parecidos, né? Coincidentes pra caramba com contratos anteriores que já foram firmados. Ou seja, a empresa X de publicidade tem um contrato ali que era de, sei lá, 400 milhões de reais. A exigência agora do atual edital seria apresentar um atestado de capacidade técnica de no mínimo 400 milhões de reais, que só aquela empresa vai ter esse atestado específico. É um claro direcionamento, sem sombra de dúvidas. Tira qualquer chance de concorrência real nessa história, que deveria ser o objetivo da licitação no fim das contas. E além disso, tem também aqui uma questão de celeridade, ou seja, o Banco do Brasil falou que tem que ser muito rápido isso aí, o negócio tem que acontecer logo, ter um caráter de tempestividade nessa história. Por isso que colocaram aqui, né, um caráter de emergência que levou à contratação direta dessas duas agências aqui, Monumenta e Terroir, né? Porque, de acordo com os auditores do Tribunal de Contas, serviços de marketing promocional não têm natureza urgente. E realmente não tem, isso aqui é uma coisa planejada, a empresa já tem ali uma estrutura de marketing, todo um desembolso, todas as estratégias a serem adotadas durante determinado período. Isso aqui é mais ou menos recorrente, não tem nada que, em tese, justifique essa urgência toda que foi dada aqui pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil falou que, na verdade, não, né? Que esse negócio aqui, as ações promocionais, né, são importantes, porque o mercado é extremamente concorrencial, então tem que ter agilidade nisso aí e tudo mais, né? Enfim. Além disso, tem outro problema aqui também, né? Que tem uma cláusula dentro dessa licitação que transfere às empresas contratadas a responsabilidade por todas as contratações necessárias aos eventos, que, de acordo com o Tribunal de Contas da União, não deveria ser assim. Essa cláusula não deveria existir, essa prática não deveria ser permitida dentro da questão toda do Banco do Brasil como uma empresa pública, respondendo aí a toda a questão de transparência, de legalidade e etc. E é um negócio muito estranho, sem sombra de dúvidas, pelos argumentos aqui, e tanto que o Tribunal de Contas pediu aqui cópias de documentos, planilhas de estimativa de preços, informações sobre o andamento do processo, 5 dias úteis. Então o banco tem que se virar para apresentar isso. E olha só, o Bruno Dantas, no início de maio, já tinha suspendido 2 licitações do Banco do Brasil para aquisição de equipamentos de internet. Pois é, meu amigo, o Banco do Brasil está meio enrolado nessa história. Inclusive aqui, o próprio pessoal da revista Cruzoé, tô olhando essa notícia aqui no site do Antagonista, embora quem tenha levantado isso tenha sido o site O Globo, mas uma reportagem da Cruzoé falou que foi firmado um acordo muito estranho do Banco do Brasil aí, 600 milhões de reais com 2 empresas do Maranhão em setembro de 2023. Então veja que os problemas aqui não são nada novos, sem sombra de dúvidas. Fora a questão do Previ também, né? Sem levar isso aí em conta, outro problema do Tribunal de Contas com o Banco do Brasil, portanto. Então, é aquela história. O banco vai poder se justificar, eventualmente não vai dar nada, isso aí vai passar batido, etc.
Ainda que dê alguma coisa também, o que vai poder acontecer? O Tribunal de Contas da União vai dar recomendações, isso aí pode ser levado em consideração ou não. O próprio Tribunal de Contas já até aliviou em casos claros de pedalada por parte do governo Lula. Pode não dar em nada isso aqui de fato, mas vamos lá, né? É um negócio muito estranho. No momento em que o Banco do Brasil tá com uma nuvem de incertezas aí com a lucratividade dele, o negócio não tá interessante para essa entidade, para essa instituição aqui. E agora tem mais essa questão, mais esse ponto de interrogação sobre a imagem do Banco do Brasil. Será que ele está sendo usado para interesses políticos, para politicagem, para praticar a boa e velha corrupção endêmica do governo Lula? O tempo vai nos dizer. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.